Você já precisou descobrir uma cor Pantone para uma identidade visual, mas não tinha as ferramentas pagas? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode descobrir a cor Pantone de forma gratuita. Bem-vindo ao Papo de uma Designer, o meu nome é Camila e antes de mostrar os sites gratuitos que você pode descobrir as cores Pantone, eu vou explicar de forma bem simples e rápida o que é uma cor Pantone, qual a diferença entre a cor Pantone, RGB e CMYK, em que casos você vai utilizar esses tipos de cores. Então eu vou mostrar a minha tela agora para explicar bem a diferença desses tipos de cores. Então, Pantone é um sistema de tintas prontas usado em impressão gráfica. Cada cor tem um número específico, garantindo que a cor impressa fique idêntica em qualquer lugar do mundo. É como pedir uma receita pronta de cor. Então, trabalhando com a cor Pantone, a gente consegue sempre a mesma tonalidade de cor, tanto impressos, quanto se a gente for precisar utilizar para pintar um local físico, uma loja, com aquele tom de cor da marca. RGB é o sistema de cores usado em telas, como celular, computador, TV. As cores são formadas pela mistura de luz vermelha, verde e azul, por isso que é RGB. São das cores em inglês Red, Green e Blue. E serve apenas para o digital. Então, se você for criar uma identidade visual voltada apenas para o mundo digital, redes sociais, enfim, vai ficar só no mundo digital, você vai utilizar apenas o sistema de cor RGB. Agora, o CMYK é usado em impressoras, formado pelas cores ciano, magenta, amarelo e preto. Ele mistura tintas para formar as cores, mas com menos precisão que a Pantone. Então, quando a gente vai trabalhar com materiais impressos, que vão ser impressos, a gente utiliza o sistema de cores CMYK. E a diferença de cor entre esses sistemas é bem visível, porque as telas, elas conseguem apresentar cores muito mais vibrantes e a impressão já não consegue atingir essas cores tão vibrantes. Como vocês podem ver aqui, ó, o mesmo verde em RGB, em CMYK ele vai ser visualizado dessa forma. O azul, ó, aqui numa tela bem vibrante, a gente vai conseguir enxergar esse azul. Mas se eu imprimir esse mesmo azul ou salvar em CMYK, vai sair um tom assim. Um tom como se ele fosse um pouco mais apagado, né? Mais opaco. Então, é bem diferente o tom da cor em RGB e em CMYK. Em Pantone também acontece isso. Aqui a gente tem um exemplo da cor azul na Pantone, CMYK e RGB. É a mesma cor, mas cada um deles reproduz esse tom de forma diferente. O CMYK geralmente ele tem esse tom mais apagadinho, porque aqui o que o CMYK consegue enxergar, as cores da impressora consegue atingir, são as cores menos brilhantes. Que a gente também tem a gama de RGB, ele consegue atingir muito mais que o CMYK, tá vendo? Por isso a gente consegue cores mais vibrantes nas telas, até porque ele trabalha ali com essa questão da luz. Então, cores muito mais vibrantes. As demais cores que mostra aqui é o que é visível aos nossos olhos. Os nossos olhos conseguem compreender bem todas essas cores. Mas quando a gente trabalha com digital e impresso, muda. A gente pode ver nesse outro exemplo aqui, como as cores RGBs conseguem atingir uma vibração muito maior do que o CMYK. Dá para ver bem a diferença. Vocês podem até procurar aí no Google diferença entre RGB e CMYK, e vocês vão conseguir visualizar bem isso. E utilizando também, por exemplo, programas como Adobe, Illustrator, o Inkscape ou Affinity Designer, você consegue mudar ali as configurações de RGB para CMYK e você vai ver que realmente tem essa diferenciação do tom de cor. Então, dependendo do trabalho que a gente for fazer, a gente, como designer, vai ter que saber utilizar esses sistemas de cores. E, em alguns casos, algumas marcas precisam que a gente crie esse padrão de cores, tanto em Pantone quanto RGB e CMYK. Algumas precisam só em RGB e CMYK, vai depender do que a empresa que te contratou, o que eles vão precisar, que tipo de material, se vai ter material impresso, se vai ter só material digital.
Então você precisa conhecer bem esse sistema de cores para poder fazer cada arquivo, cada arte, de acordo com o sistema de cor que vai ser necessário para ela. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os sites que eu utilizo para conseguir as cores Pantone, os códigos Pantone, de forma gratuita. Então esse é o primeiro site que eu gosto de usar para converter uma cor RGB em Pantone, que chama Coders Tool. E aqui é bem fácil da gente trabalhar. A gente pode tanto colocar as cores em RGB aqui, como a gente pode colocar o código X aqui, ó. Vou pegar um exemplo desse tom de verde. Vou vir aqui. E aí aqui tem o código, tá vendo? Aí eu vou copiar esse código. E eu vou colar aqui. Vou apertar Enter. E aí ele já achou a cor aqui. Ele me mostra o código RGB. E aqui ele me mostra a cor mais próxima do Pantone, que seria esse código aqui. E aqui, ó, a gente pode escolher uma distância entre as cores para descobrir a cor Pantone. Eu vou colocar a mínima possível, 16. Não encontrou. Aí eu vou colocar 32. A mais próxima é esse código aqui, 802C. Eu pego esse código aqui e salvo para cá na apresentação ali da marca, no manual da marca. Vocês podem notar, depende muito do monitor, da forma como você está vendo, seja no celular, no computador, às vezes altera um pouco até a visualização sua aí. Mas olhando aqui, ó, essa é a cor que eu peguei de modelo, e aqui é a cor Pantone mais próxima dessa. Dá para ver um pouquinho a diferença, mas olha como elas são bem próximas, bem parecidas. Então a gente pode utilizar essa cor aqui. Tem até, ó, se eu colocar o mouse em cima, aparece o código dela, 44D62C. Eu vou colocar aqui pra gente conseguir ver a diferença aqui, ó. Vou colocar, ó. Quando coloquei o mesmo código que apareceu aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, pra gente poder ver a diferença, tá vendo, ó? E olha só como é bem próximo, mas dá pra gente perceber uma diferença. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí. Mas tem uma diferença aqui, ó, entre o RGB e o Pantone. Mas se aproxima muito. E eu poderia utilizar aqui no meu projeto, aqui no Figma mesmo, eu poderia usar essa tonalidade de Pantone para criar toda a identidade visual. Colocaria esse código aqui e o RGB. E também colocaria a nomenclatura de Pantone 802 no manual da marca. Então, a pessoa poderia utilizar tanto em mídias digitais, como de forma impressa, utilizando o código. Iria ficar bem parecido aqui as duas cores. Outra opção também bem parecida com essa é esse outro site aqui, ó, Studio Red. E aí tem uma parte de converter cores. E aí aqui você pode colocar também as cores RGB, funciona sempre da mesma forma. Ou código X. E aí ele mostra aqui a cor que eu escolhi, tá? Essa daqui é a cor que você acabou de colocar. E aqui, ó, você pode... Uma coisa legal desse site é que você passa o mouse em cima e aí ele faz uma comparação com a cor que você escolheu e a cor que tá aparecendo aqui, ó. A cor mais próxima seria, novamente, ó, 802C. É a cor mais próxima que ele me apresenta aqui. Eu vou colocar essa cor aqui, ó, pra gente fazer um teste. Esse código de cor. Ó, agora apareceu aqui. E olha só como são bem parecidos, ó. Então é legal você até fazer isso, né? Se você quiser trabalhar com identidades visuais no Figma, faz isso, escolhe as cores que você quer trabalhar, que você precisa trabalhar, depois faz essa conversão para o Pantone e pega o código que a cor cria aqui de Pantone e volta para o Figma para trabalhar com o código em X feito lá, convertido por Pantone, que apareceu aqui. E aí você vai conseguir ter uma padronização de cores muito mais fácil trabalhando pelo Figma também. Uma outra opção também que vocês podem usar é esse site aqui, ó, dnschecker.org. E aí tem, ó, CMYK to Pantone. Nesse caso aqui, ele não vai converter de RGB para Pantone. Ele vai converter de CMYK
para Pantone. Então, se você já tiver uma cor no CMYK e quiser transformar ela em Pantone, você pode utilizar esse site aqui, ó. E aí aqui a gente também pode colocar as porcentagens de cor CMYK ou a gente pode colocar um código aqui. Ó. Aqui, ó, a distância de cor 16, ele não encontrou nenhuma correspondência. Eu vou colocar 32. Aí ele me mostra aqui, ó, qual que é o mais perto dessa cor. Eu acho que esse aqui ficou mais parecido, ó, esse segundo. E aí ele me mostra aqui o código da cor Pantone e ele mostra também o hexa, né? Então eu vou copiar esse aqui e eu vou colocar agora como exemplo aqui do lado dessa. Pronto. Ainda é bem diferente, tá vendo? Mas como eu tô no Figma, vai ser muito difícil eu conseguir pegar uma cor CMYK. Então, vai ser difícil a gente comparar aqui, por causa que o Figma trabalha só com RGB. Mas se você estiver trabalhando com CMYK, se você estiver trabalhando aqui no Affinity Designer ou no Inkscape, você pode digitar aqui a cor em CMYK e aí vai aparecer para você. Outra opção de CMYK para Pantone é esse site aqui, ó, cmyk2.com. Aqui ele vai converter igual outro site ali, ele vai converter, você vai colocar aqui as porcentagens de CMYK. Vou inventar uma porcentagem aqui. Vamos ver o que que dá. Daí você clica ali em converter para Pantone. E ele me mostrou aqui, ó, as cores que eu criei, ó. Ó, baseado nas cores que eu escolhi. 13, 17, 10, 1. É esse lilazinho aqui. Então, essa é a cor que eu escolhi. E aqui os detalhes em Pantone. Qual seria a mais próxima? E eu posso clicar aqui, ó, para detalhes. E aí ele já mostra para mim aqui, ó, tanto o código da cor como em Pantone. E até o tipo, ó, Solid Coated. Outra opção é esse daqui, ó, Code Beautify. Acho que é assim que fala. E aqui também funciona da mesma forma. A gente coloca um código. Eu vou até pegar esse código aqui diferente. Vou copiar. Vou colocar aqui. E vamos ver as equivalências que ele mostra para mim. É 8. Ó, como eu coloquei 32, aparece um monte de opção aqui, ó. 16 já diminui um pouco mais. Aí eu posso ver aqui qual que é que vai mais próximo da cor que eu escolhi. Você também pode vir aqui no site da Pantone, aqui em Pantone Color Finder, e aí você pode digitar o código aqui, código X, e pesquisar. E ele vai mostrar aqui todas as opções de cores Pantone. E aí você pode escolher, por exemplo, aqui, ó, CMYK Coated ou então só Solid Coated, que é o mais utilizado, né? E aí você pode ver aqui as cores mais parecidas, porém ele não mostra, tá vendo? Aqui um comparativo. É mais difícil de conseguir por aqui, porque você não tem essa forma comparativa. E se você clicar na cor, clicando na cor, ele traz a gente aqui, ó, para o nome da cor Pantone. Tem a fotinho aqui que a gente pode utilizar, dependendo do projeto. Os números, qual é o tipo, né? A família de cores, mas a gente não consegue acessar, por exemplo, ó, o código RGB ou o código hexa exatamente dessa cor Pantone, porque daí teria que pagar para você conseguir utilizando aqui o sistema Pantone mesmo, o site Pantone. Mas essas opções aqui, gratuitas, elas te ajudam muito nisso. Eu gosto muito de utilizar esse daqui, que é o Coders Tool, e esse daqui por causa desse método de comparação, que você passa o mouse em cima e compara. Então, eu acho muito prático mesmo, essas duas opções são as minhas favoritas. Então, utilizando qualquer uma dessas opções, você pode trabalhar aí com cor Pantone, sem precisar pagar uma assinatura, caso não esteja ao seu alcance pagar essa assinatura.
Eu espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas sobre cores Pantone, RGB e CMYK. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários que eu estou sempre lendo e levo em consideração para criar novos conteúdos. Espero te ver num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.